Olá, continuando o nosso assunto sobre gestão de estoques, vamos reforçar a questão dos chamados sistemas de máximos e mínimos. Vamos inicialmente revisar alguns conceitos que nós vimos na aula passada. Primeiro devemos lembrar que o sistema de máximos e mínimos é utilizado quando há muita dificuldade para determinar o consumo ou quando ocorre variação no tempo de reposição. Esse sistema consiste em estimar os estoques máximos e mínimos. Por ser uma estimativa, não se trabalha com números exatos, mas números próximos, em função de uma expectativa de consumo prevista para determinado período de tempo. A partir daí, calcula-se o ponto de pedido. Estoque mínimo, relembrando, é a quantidade em estoque que, quando atingida, determina a necessidade de encomendar um novo lote de material. O estoque de reposição ou de segurança é uma quantidade morta em estoque que somente é consumida em caso de extrema necessidade. Destina-se a cobrir eventuais atrasos e garantir a continuidade do abastecimento da produção, sem o risco de falta de material, que provoca o custo de ruptura, isto é, o custo de paralisação da produção. Como nós vimos, o estoque de segurança, ele vai servir exatamente para isso, para que, em caso de necessidade, a empresa tenha uma reserva no seu estoque para poder utilizar, seja para venda ou para o seu consumo interno através do sistema de produção, evitando assim um desabastecimento e o chamado custo de ruptura. Ponto de pedido é uma quantidade de estoque que, quando atingida, deverá provocar um novo pedido de compra. É o momento em que a empresa irá solicitar ao seu fornecedor o material que ela deseja para o processo de ressuprimento, evitando que o estoque de segurança seja atingido. O intervalo de reposição, ou IR, ou tempo de reposição, é o período de tempo entre duas reposições de material. É o intervalo de tempo entre dois pontos de pedido. É o tempo que normalmente demora entre o processo de pedido e o processo de recebimento do material para o ressuprimento. Para representar o sistema de máximos e mínimos, nós utilizamos uma curva chamada curva dente de serra. Estão lembrados dela? Aqui nós temos a curva dente de serra, onde temos aqui a quantidade, tempo, e conforme nós vimos, a empresa parte de um estoque máximo. À medida que esse tempo vai passando, ela vai consumindo esse seu estoque, até chegar o momento em que atinge o seu chamado estoque mínimo. A partir do estoque mínimo, a empresa deve providenciar o seu ressuprimento. Para que isso ocorra, antes de atingir o estoque mínimo, no ponto de pedido, a empresa deve fazer a solicitação ao seu fornecedor. No momento em que ela faz essa solicitação até a chegada desse material, é o tempo em que o estoque mínimo deverá ser atingido. A partir daí, ocorre o ressuprimento, a empresa volta a ter o estoque máximo e, com o passar do tempo, novamente vai ser consumido. Atingiu o ponto de pedido, faz uma nova solicitação para o seu ressuprimento e esse deverá chegar quando o estoque mínimo for atingido. O período que nós temos entre dois pontos de pedido é o chamado intervalo de ressuprimento. Lembrando que essa é uma situação hipotética, uma situação teórica. Na prática, nós sabemos que o consumo sofre variação. Assim, portanto, é normal que o estoque mínimo seja atingido ou utilizado. O que não se pode é a empresa chegar ao nível zero. Aí sim nós teríamos o ponto de ruptura que provocaria um custo elevado para a empresa, lhe causando até mesmo prejuízo. Vamos estudar aqui como é que nós calculamos esse custo da empresa. Começamos pelo custo de pedido, que vamos chamar de B. Chamamos de B o custo de um período de compra. Para calcularmos o custo anual de todos os pedidos colocados no período de um ano, é necessário multiplicar o custo de cada período pelo número de vezes em um ano
que ele foi processado. Assim, vamos chamar de N o número de pedidos efetuados durante o ano. A fórmula é bem básica. Será B vezes N. B é o custo do pedido, N é o número de vezes que o pedido foi efetuado, e assim teremos o custo total do pedido, ou custo total anual do pedido. O total das despesas que compõem o custo total anual é formado pela mão de obra, pelos materiais e pelos custos indiretos. Esses três vão compor o custo total anual. Após a apuração anual destas empresas, teremos o custo total dos pedidos. Para calcular o custo unitário, é só dividir o custo total pelo número total anual de pedidos. A fórmula fica assim: B, que é o custo do pedido, que é igual ao custo total anual dividido pelo número de pedidos. Teremos então o custo unitário do pedido. Método para o cálculo do custo do pedido. Relembrando, o custo do pedido é formado pela mão de obra. Nesse caso, podemos exemplificar como salários, encargos, honorários do pessoal envolvido, sendo que esses custos são anuais. Custo do material, exemplificando papel, caneta, envelope, material de informática, etc., também será anual. Os custos indiretos, como telefone, luz, correios, reprodução, viagens, custo diário ocupado, servidor de internet, etc., também anual. Então, esses custos são todos eles anuais. Custo de armazenagem. Vimos o custo do pedido, agora vamos ver o custo da armazenagem. Quanto custa para a empresa manter o seu estoque? O custo da armazenagem é definido por essa fórmula, Q dividido por 2 vezes T vezes P vezes I. Q é a quantidade de material em estoque no tempo considerado. P é o preço unitário desse material. I é a taxa de armazenamento, normalmente expressa em percentagem em relação ao custo unitário. E T é o tempo considerado de armazenagem. O custo de armazenagem é formado pela somatória do custo de algumas taxas. Vamos ver quais são essas taxas, começando pelas chamadas taxas de armazenamento. Nessas taxas de armazenamento, nós vamos ter a taxa de retorno de capital, que é determinada pela fórmula IA, onde nós temos aqui a taxa anual, que é igual a 100 vezes o lucro dividido pelo valor dos estoques. Temos a taxa de armazenamento físico, que é IB, que será igual a 100 vezes S vezes A, dividido por C vezes P, onde S é a área ocupada do estoque, A, o custo anual do metro quadrado de armazenamento, C, consumo anual, P, preço unitário. Temos ainda a taxa de seguro, que é calculada por 100 vezes o custo anual do seguro, dividido pelo valor dos estoques mais o edifício. Taxa de transporte, manuseio e distribuição. A sua fórmula é 100 vezes a depreciação anual do equipamento, dividido pelo valor do estoque. Taxa de obsolescência. Ela será 100 vezes as perdas anuais por obsolescência, dividido pelo valor do estoque. Outras taxas, como água, luz, etc., formada por 100 vezes o valor dessas despesas anuais, a despesa com luz, a despesa com água, dividida pelo valor do estoque. Assim, podemos concluir que a taxa de armazenamento é a somatória de cada uma dessas taxas que acabamos de verificar. Outra informação importante quando estamos calculando o custo dos estoques é a determinação do chamado lote econômico. O lote econômico de compras é o resultado de um procedimento matemático através do qual a empresa adquire o material necessário às suas atividades pelo seu custo mais baixo. Em outras palavras, é como a empresa vai adquirir uma determinada quantidade de material que ela precisa para formar seu estoque, pagando o menor valor possível.
Essa prática torna possível diluir os custos fixos entre muitas unidades e, portanto, reduzir o custo unitário. Isso, porém, não se consegue de graça. Os estoques são criados e, portanto, eles custam dinheiro. Devemos lembrar que o lote econômico de compra é uma situação considerada ideal. Na prática, nem sempre ele é utilizado, pois nós veremos que alguns fatores vão influenciar nesse seu custo e às vezes não vai compensar ou ele será difícil de ser calculado, pois precisaremos de algumas informações que nem sempre estarão disponíveis na empresa ou mesmo que estejam disponíveis na empresa, essas informações podem não corresponder à realidade, ou seja, os seus valores podem ser subestimados ou superestimados. Assim, podemos dizer que os elementos que influenciam essa determinação são a taxa de custo ou posse, o custo de aquisição ou compra, preço unitário do item, a demanda anual. Vejamos a fórmula que nós encontramos em vários livros que mostram esse cálculo. Se utilizarmos esse exemplo, onde diz que o consumo de uma peça é de 20.000 unidades por ano e o custo de armazenagem é de R$ 1,90 e o custo do pedido 500, substituindo na fórmula, vamos ter 3.245 peças, que é o lote econômico, ou seja, é esse o lote que a empresa deverá solicitar para fazer seu ressuprimento e que irá garantir o menor valor para tentar reduzir os seus custos. A aplicação dessa fórmula é bem simples, só vai exigir da gente o conhecimento sobre raiz quadrada. Fazendo a substituição, encontraremos rapidamente isso. Como nós vimos, em muitos casos não compensa uma empresa trabalhar com a determinação do seu lote econômico de compra, pois ela sofre algumas restrições. Vejamos quais são. Começando pelo espaço de armazenagem. Uma empresa que passa a adotar um método em seus estoques pode deparar-se com um problema de falta de espaço, pois às vezes os lotes de compra recomendados pelo sistema não coincidem com a capacidade de armazenagem do almoxarifado. Outra restrição são as variações do preço do material, principalmente em economias inflacionárias, em que nós temos um aumento constante dos materiais, fica muito difícil trabalhar com lote econômico de compra, pois essa variação constante implicará que a pessoa que faz o cálculo deverá levar em consideração esses valores atualizando constantemente. Isso também acaba refletindo principalmente se você for trabalhar com períodos de tempo mais longos. Outros são as dificuldades de aplicação. Essas dificuldades decorrem em grande parte da falta de registro ou da dificuldade de levantamento de dados dos custos. Como nós já falamos, nem sempre as empresas têm todas as informações anotadas ou quando têm essas informações estão atualizadas ou são fidedignas, são fiéis ao que realmente elas retratam. Temos ainda outras restrições, como a natureza do material, que pode haver se constituir em fator de dificuldade. O material poderá tornar-se obsoleto ou deteriorar-se. Assim, você comprando um lote econômico superdimensionado, poderá fazer com que esse material perca valor, pois se tornou obsoleto, ou mesmo passe o seu prazo de validade, por exemplo. Também devemos levar em consideração a natureza do consumo. A aplicação do lote econômico de compra pressupõe, em regra, um tipo de demanda regular e constante, com distribuição uniforme. Só que sabemos que na prática nem sempre isso ocorre. O consumo pode sofrer variações. Essas variações podem ser sazonais ou podem ser provocadas por vários fatores externos que não são controlados pela empresa.